Agora nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo Pocket 1. Vamos ver a sua utilização também durante a programação. Bem, podemos ver aqui na tela, então o Pocket 1 tem como aplicação fazer um alojamento retangular. Então ele permite fazer tanto desbaste como acabamento de alojamentos retangulares em qualquer posição ou qualquer ângulo que você queira. Então temos toda essa sintaxe da função, vemos que é um pouco mais comprido do que as demais que nós já analisamos, mas vamos analisar cada um, que significa. Então temos o primeiro, que é o meu RTP, que é o plano de retração da ferramenta. Após ele terminar o ciclo, quanto que eu quero que ele saia em RTP. Então esse é o ponto que vem mostrando para nós. Lembrando que é sempre absoluto. Temos o RFP, que é o plano de referência, conforme vem mostrando aqui, onde vai ser o meu zero, se ele vai ser no fundo ou se ele vai ser na frente, então temos que colocar o nosso RFP. Temos aqui também a distância segura para aproximação, quanto que você vai querer no caso de distância segura. DP ou DPR, o DP é para alojamento em Z, ou seja, a coordenada final, e no caso absoluto. Ou se você quer, no caso DPR, que é a coordenada final do alojamento a partir do RFP, a partir da referência. Então você programa apenas um, ou DP ou DPR. Então, só para frisar, o DP, no caso, em absoluto, a profundidade final do alojamento. Ou DPR, baseado ali no caso, ali, então, a partir do plano RFP, ou plano de referência. Temos o leng, que é o comprimento do alojamento em X. Nós podemos observar aqui, ó, leng. Quanto que vai ter esse comprimento em X? O width, que é o comprimento do alojamento em Y, quanto vai ser. Temos o serrad, que no caso é o raio programado para os cantos do alojamento. Então todos esses raios aqui também pode ser programado aqui no Pocket 1. Aí temos aí também o próximo, que é o CPA, que é a coordenada de centro do alojamento em X. Então, ou seja, do meu zero até ao centro, quanto que vai ser a minha distância em X? E a mesma coisa o CPO, que é a coordenada, aqui no caso do centro do alojamento em Y. Então, desse ponto até esse ponto, quanto vai ser. Temos o STA1, que está falando a respeito ali da inclinação, ou seja, o deslocamento que você vai fazer, o ângulo. Então, estava mostrando aqui, olha, STA1. Então, valores vai de 0 até 180. Então, tem esses valores aqui, então, para rotacionar. Temos o FFD, que é o avanço de corte para a penetração da ferramenta no eixo Z. Logicamente, quando nós estamos penetrando em Z, o avanço ele é diferente de quando nós estamos usinando em X e Y. Então, logicamente, nós colocamos um avanço menor. Nesse caso, você pode programar no Pocket 1. O FFP1 é o avanço de corte para desbaste da superfície, tanto em X e Y. Então, nesse caso, o FFP1 é o avanço para desbaste. Temos o MID, que é a penetração por Z, ali por passado no eixo Z, para desbaste da superfície, sem sinal. Então, quanto que você vai penetrar ali, no caso, a penetração? Quanta você vai tirar por passada? Temos o CDIR, que vem mostrando a trajetória de corte, que nós vamos estar trabalhando. Então, existem duas opções, ou 2 ou 3. 2 para sentido horário e 3 para anti-horário. Nós podemos aqui observar aqui na figura. Então, qual lado de direção eu vou estar trabalhando? Se nós vamos estar trabalhando, no caso, aqui no caso, em G2 ou aqui em G3. Então, tem essa opção. Sentido horário e anti-horário. Temos o FAL, que é o sobremetal para acabamento nas laterais, em X e Y. Quanto que eu vou deixar nas laterais, para que faça o acabamento, se for o caso. Temos o VARI, que é o modo de usinagem. Então, você pode programar para desbastar e dar acabamento, vai ser o 0, ou somente o 1 para desbastar, ou 2 para dar acabamento. Temos o MIDF, que é a penetração por passada no eixo Z, para acabamento da superfície, sem sinal. Então, quanto que vai ser então a penetração por passada, mas olha, acabamento da superfície. Então, ou seja, nós estamos aqui, por exemplo, numa profundidade de 40. Então, quanto que você quer que tira por passada aqui? Então, vai tirar na parede, então, o que você programar. FFP2 é o avanço de corte para acabamento da superfície.
tanto em X e Y. Então, quanto que você vai querer agora para acabamento? Para desbaste você usa um avanço, para acabamento você usa outro avanço, porque você vai estar tirando um pouco o material. Então tem essa opção também aqui no Pocket 1. SSF é a rotação para acabamento. Temos algumas notas. Essas notas dizem assim, olha, esse ciclo requer uma fresa com corte a partir do centro. Os incrementos nas laterais x e y têm como valor referente a 80% do diâmetro da ferramenta utilizada. Então, o passe lateral 80%. A posição de aproximação pode ser qualquer uma, mas tomar cuidado com respeito a colisões. Então, tem que pensar bem nisso daí, no plano de retorno, ali onde vai ser o centro ali, no caso do alojamento. O ponto de início do alojamento é atingido através de movimento rápido. Então, ou seja, da onde você está, começou a fazer o ciclo, ele vai em avanço rápido. Então, deve tomar cuidado, para você não vai trombar em alguma outra parte da peça. Antes de nós ativarmos esse ciclo, é importante, muito importante, ativar o corretor da ferramenta. Por quê? Porque o comando monitora a ferramenta durante o ciclo. Então, se você coloca a ferramenta, mas não coloca lá as dimensões, não informa que é uma ferramenta, por exemplo, de 10, vai dar problema. Deve-se programar apenas DP ou DPR, nós já vimos sobre isso aqui. E no final do ciclo, a ferramenta movimenta para o centro do alojamento, ou seja, ele faz tudo e, por fim, ele movimenta para o centro aqui. Aqueles parâmetros que não são necessários, você pode colocar um valor zero ou simplesmente omiti-lo eles durante o seu programa também. Ok, então esse é o ponto que eu gostaria de falar com vocês, aqui teoricamente falando, a respeito do Pocket 1. Mas vamos ver na prática como que nós possamos estar fazendo. Então vemos aqui na tela esse desenho, nós temos essa peça aqui para ser usinada. Bem, analisando então, nós temos um furo de 12 e temos aqui no caso também 2 alojamentos retangulares para que a gente possa estar fazendo. Bem, então vamos lá e fazer então o nosso programa. Eu vou, no caso, usar aqui uma broca de centro, uma broca de 12 e, por fim, vamos usar uma fresa de topo de 10 milímetros para fazer todas essas cavidades internas aqui. Bem, então vamos lá para o nosso programa. Então, G17, G71, G90, G94, G64... Então, primeiramente, vamos colocar então a nossa broca de centro. Vai ser lá a broca de centro, HSS. Vamos colocar uma broca lá de 8 milímetros. Feito isso, um M6, G54D1, meu corretor. Vou colocar uns 1200 de rotação e dar um M3. No caso, eu já vou posicionar em G0, X0, Y0, Z2. Muito bem, então eu já posicionei ali. Agora vou colocar, no caso, um avanço. Vamos colocar ali um avanço de 200. E por fim, vamos começar com o ciclo, então, 81. Para a gente fazer, então, a nossa furação. Então, o meu plano de retorno vai ser 5, minha referência vai ser 0, distância segura 2, profundidade da minha furação. Como ali tem 20, vamos passar então, no caso, 25 não, é uma broca de centro. Vamos, no caso ali, menos 6. E vamos colocar aqui 0. Muito bem, então feito isso daí, agora vamos continuar. Vamos lá em G0. Ou melhor, G53, G0. Z, menos 110, D0, M5. Feito isso, agora vamos chamar a broca de 12. Então, 02, broca HSS 12 milímetros. O M6, G54D1. Vou colocar ali, no caso, um S de 700. Um M3. Por fim, vamos já chamar a ferramenta na posição. Sempre lembrar, não pode esquecer o óleo, tá bom? Então, G0, X0, Y0, Z2 e ligar o óleo. Nesse caso, agora eu vou usar o ciclo 83.
E vamos ver como que nós possamos fazer. Então, meu plano de retorno, vou colocar como 5, referência 0, distância segura 2. A profundidade de furação, como no caso é 20, eu vou colocar 25. A profundidade de furação em relação a FTP, não vou mexer com isso. Primeira penetração vai ser 10, aqui vai ser 0, e vou decrementar de 5 em 5. O tempo de espera vai ser 1, também vai ser 1. O fator de avanço vai ser também 100%. E por fim eu vou, no caso, eliminar o cavaco. Ok. Feito isso daí, agora vamos sair então com a minha ferramenta. E agora vamos entrar então com a ferramenta aqui de 10 para que a gente possa fazer então bolsões aqui. Então torre 03, então vamos lá com uma fresa de 10 milímetros, metal duro. Vamos dar o M6, G54D1, vamos colocar ali um S de 1900. E um M3. Muito bem, feito isso daí, agora vamos pegar, vamos chamar então, lá para o centro. E ligar o óleo. Muito bem. Vamos então usar o Pocket 1 para que a gente possa fazer. Primeiramente vamos fazer o externo, o maiorzão aqui. Então nós temos lá então o nosso RTP, o retorno. Vou colocar como 5. Aí no caso eu vou colocar quanto ali no plano de referência? 0, distância segura 2. A profundidade do alojamento. Bem, a profundidade dele, ele tem aqui 5 milímetros. Então, menos 5, porque em absoluto. Aqui 0. O comprimento dele é 90. E em Y, 50. O raio de canto, ele é 10. O centro, em absoluto, está como 0. Y, 0. O ângulo, nesse caso aqui não tem. O avanço para penetração, vamos colocar ali uns 50. O avanço para desbaste, vou colocar em cerca de 300. A penetração por passada em Z. Bom, aí vamos colocar ali no caso, vamos colocar uns 3. A direção, vou trabalhar com o caso G2, vou fazer essa direção horária. Sobre metal para acabamento, vamos deixar 2 décimos. E no caso do modo de trabalho, nós vamos fazer o quê? Vamos dar desbaste e acabamento, então vamos ser 0. Profundidade de corte para acabamento. Nesse caso aqui, nós vamos colocar ali. Vamos colocar a profundidade de 1. Avanço para acabamento. O meu avanço agora vai ser uns 400 para acabamento. E a rotação para acabamento. No caso, eu vou deixar a mesma coisa. Vou deixar com 1900. Ok, então nós fizemos então aqui o nosso primeiro bolsão aqui fora. Tá todas as medidas ali. Feito isso, eu já posso entrar com outro pocket. E no outro caso, vamos lá, o pocket 1 aqui embaixo. Então o que que nós temos aqui, olha? Plano de retorno em absoluto. Então quanto vai ser? Bom, eu vou colocar 5. Aí o meu plano de referência vai ser quanto? O plano de referência agora ele é diferente, olha. Como eu tenho aqui já feito essa parte, então vou fazer só apenas essa aqui de baixo, então, ou seja, vai ser menos 5 a minha referência. A minha distância segura, no caso eu vou colocar 2. A profundidade do alojamento, em absoluto, vai ser, então, no caso, quanto? Menos 5, menos 7. Então, vai ser menos, no caso ali, 12.
A profundidade do alojamento, aqui vai ser 0. O comprimento do alojamento, ele tem 40 por 40, então 40, 40, sendo o raio de canto de 12. Aí tem o centro em X, 0, centro em Y também 0. A angulação, agora nós podemos aqui observar a angulação dele, né? No caso aqui nós podemos observar que ele está bem descrito que ele é 45 graus. Então, ou seja, nós vamos colocar então 45 graus aqui, olha. Bem, então vamos lá. Então vai ser 45. Avanço para penetração 50, avanço para desbaste 300, penetração passada em Z 3, vou trabalhar com G2, vou dar um submetal para acabamento 1, modo de trabalho, agora nesse caso também vai ser desbaste e acabamento, profundidade de corte para acabamento 1, avanço de acabamento, vou deixar um avanço de 500 e por fim a rotação vou deixar com 1900. Então nós preenchemos todos os campos aqui então do Pocket. Agora vamos dar continuidade, vamos colocar lá então G53, G0, Z, menos 110, T0, M5, por fim o M9 e o M30. Então nós fizemos então o primeiro, que está relacionado ao externo, e o outro que está relacionado ao interno. Vamos configurar então aqui no caso e vamos ver como é que vai ficar. Então seria um bloco, esse bloco tem 120 por 70 por 20, sendo o meu 0 no centro. Bom, então vamos colocar aqui pelo centro, né? As referências por coordenadas. Em X será 60, em Y será 35 e será 20 em Z. Bom, então está bem no centro aqui. Configurar nossas ferramentas. Na ferramenta 1, então vai ser no caso uma broca de centro. Vamos colocar uma broca de 8 mm. Na torre 2 vai ser uma broca helicoidal de 12. E na torre 3, uma fresa de topo de 10 mm. Ok. Tudo configurado, vamos ver então como é que vai fazer o nosso programa. Vamos colocar aqui uma velocidade mais lenta. Então, primeiro fez a furação. Está fazendo agora o furo de 12. Agora está fazendo o primeiro alojamento. Agora está fazendo o segundo alojamento. Assim, ele terminou aqui para fazer, né? Então, está aí as duas cavidades. Então, nós fizemos, então, aqui no caso, usando o Pocket 1, 2 vezes, então as duas cavidades aqui que se pede. No simulador, ele não aparece assim perfeitamente, é apenas uma representação. Mas, com certeza, se colocar isso na máquina, vai rodar certinho lá. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa aula, a respeito do Pocket 1. E vejamos na próxima aula. Até mais!